Imagina que você mora numa adorável cidade chamada Raccoon City, quando seu dia é atrapalhado por zumbis comedores de carne mal passada que invadem o jardim da sua casa. Você tenta deixar a região, mas logo descobre que a mesma empresa farmacêutica que criou o vírus está impedindo que as pessoas fujam da cidade. O que você faria para sobreviver a esse surto zumbi? Essa é a história de Resident Evil 2 Apocalipse, filme lançado em 2004 e que eu vou resumir, contar quantas pessoas foram pra vala e dar as melhores dicas para derrotar essa trama capirotesca. A primeira dica para vencer os zumbis famintos e acabar com o Nemesis é morder esse botão inscrever-se, justamente para saber quando tiver vídeo do terceiro filme e principalmente me ajuda a chegar na tão sonhada meta de 300 mil inscritos. A segunda dica é usar o slow motion e dar uma pirueta em cima do like para fazer esse vídeo chegar nos fãs dessa saga maravilhosa dos games, porque ser fã desses filmes é um claro caso de psicopatia. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na pacata cidade de Raccoon City, um dia após o T-Vírus transformar todos os funcionários da Umbrella Corporation em zumbis bobões com uma séria vontade de comer carne mal passada. Como os cientistas da Umbrella são um bando de cabeções, eles querem saber o que aconteceu na porcaria do laboratório debaixo da cidade e simplesmente abrem a colmeia, mandando 11 pessoas para investigar. Ah não, sério? Não demora muito para uma horda de zumbis atacar os abestados, que infelizmente acabam deixando os portões da instalação abertos, fazendo os infectados terem passe livre pro buffet da cidade. Ok, vamos analisar a situação aqui. A Umbrella tinha centenas de funcionários que magicamente não bateram ponto na hora de voltar pra casa. Depois disso, a organização do mal mandou um grupo de elite investigar o que tinha acontecido, sendo que eles também não voltaram dessa missão. Além disso, essa mesma empresa é a mais poderosa do mundo, tendo acesso à tecnologia mais desenvolvida e muito dinheiro pra investir. Os caras têm até um satélite observando a Terra. O que eu quero dizer é que os danados pelo menos poderiam ter acessado as câmeras da colmeia de forma remota, exatamente como o pela-saco do Charles Ashford faz durante o filme todo. Mesmo que a Rainha Vermelha do Capiroto tenha magicamente se ativado novamente e bloqueado o acesso às câmeras, a Umbrella ainda poderia ter enviado uma unidade de RCV pra colmeia, aberto o portão e fechado logo depois. Felizmente essa unidade de controle remoto não é feita de carne, portanto não seria atacada pelos zumbis. Dessa forma a Umbrella poderia ver tudo através de câmeras acopladas e saberiam exatamente a treta que tava rolando por lá. Depois disso era só manter a instalação fechada e pensar no jeito de neutralizar a ameaça. O cara é um gênio. Esquece isso, porque como os zumbis soltos, a cidade toda começa a ser atacada, o que faz a Umbrella evacuar os seus cientistas, incluindo um Zé Mané chamado Charles. A proposta desse cara aí foi a mente brilhante que criou o T-Vírus, já que ele tinha uma doença degenerativa que também foi herdada pela filha dele, chamada Angela. Apesar dos apesares, o cara conseguiu manipular a mandinga para que apenas os sintomas da doença fossem destruídos, e graças a isso a garotinha pôde andar novamente. Inicialmente Charles diz que não vai sair da cidade até que a sua filha esteja salva, o que faz a Umbrella mandar 2 capangas para a escola da garotinha. Eles tentam levar a garota para a base segura da Umbrella, porém o motorista de caminhão desatento bate no carro deles, o que já manda os 2 agentes para a vala e apenas Angela sobrevive. Algumas horas se passam, o que é tempo suficiente para boa parte da cidade ser contaminada. Como a polícia tá mais perdida do que turista brasileiro no Japão, eles não entendem como a transmissão do vírus funciona e preferem prender os zumbis e ser mordido no processo. Muito bom. No entanto, uma policial casca-grossa já tava de olho na Umbrella faz tempo, e é nesse momento que conhecemos a ferradona Jill Valentine, que deveria ter aparecido lá no primeiro filme, porém como o lazarento do Paul W.S. Anderson não teve a decência de jogar o Resident Evil original, ele simplesmente decidiu jogar a personagem nesse filme aqui. Burro, burro, burro. Falando em Jill Valentine, ela chega em grande estilo na delegacia de Raccoon City e manda 5 zumbis pra vala, dizendo pros outros policiais saírem da cidade enquanto é tempo. Tá, por mais que a Jill seja badass assim, ela falhou em 2 pontos nessa hora. Primeiro, a mulher tá usando um outfit típico de bailão da cidade, ou seja, todo o corpo dela tá praticamente exposto pra levar mordidas apetitosas. Sendo assim, ela deveria ter colocado umas 3 camadas de roupa, já que caso ela fosse atacada, teria mais chance das mordidas não penetrarem a pele dela. Segundo ponto, você tá numa delegacia que basicamente é o local mais equipado de armas e Jill só leva uma pistola de lá. Por que raiz ela não entrou no arsenal pra pegar uma semi-automática ou uma 12? Dane-se, porque quando Jill chega na saída da cidade, ela se dá conta de que todo mundo teve a mesma ideia, já que milhares de pessoas estão passando pelo controle da Umbrella. Ok, essa é a principal saída da cidade. No entanto, a organização do mal magicamente conseguiu cercar o perímetro todo em questão de 13 horas, o que me leva a pensar, eles devem ter contratado os irmãos
mãos à obra, só pode. Esquece isso porque eu tenho algumas ideias para escapar desse local amaldiçoado. Por exemplo, nas cenas iniciais do filme dá pra ver que tem um rio correndo pela cidade, portanto Jill poderia ter saído da cidade por lá, já que seria um local com bem menos segurança. Dane-se porque ela encontra outro policial por lá, chamado Peyton. O cara tá acompanhado de Terry, uma repórter de Raccoon City que quer documentar toda a sujeira que a Umbrella tá tentando varrer pra baixo do tapete. Como a água tá batendo naquele lugar onde o sol mesmo não bate, o trio tá quase colocando a cabecinha pra fora da cidade quando um homem aleatório começa a passar mal. Não demora muito pro cara partir pro além de um ataque cardíaco e Peyton se anima pra ver o que há de errado com ele. O problema é que o T-Vírus já tinha se infiltrado no maluco e ele logo se transforma, mordendo o policial na perna. Ó, cara, desculpa, não dá pra mim. Essa galera é muito burra. Todo mundo já tinha se ligado que tinha um vírus circulando na área. Sendo assim, se você vira uma pessoa desmaiando do nada no meio de uma infestação de zumbi, tem quase 100% de chance dela estar contaminada. Portanto, manter a distância e ficar com a arma na mão é o jeito mais fácil de lidar com essa situação. Enfim, como o vírus já chegou na saída da cidade, o Major Ken, o líder da Umbrella, durante esse caos, simplesmente decide fechar os portões do local, ameaçando atirar em qualquer Zé Ruela que tente pular o muro. Como ele é o cão chupando manga, o cara fala pra todo mundo voltar pra suas casas, mentindo ao jurar que a situação logo será controlada. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Agora vamos pular para aquela personagem inventada e que nunca apareceu nos games. E sim, eu tô falando da Alice. A mulher sai do hospital onde foi internada e tá totalmente perdida no rolê. A parada fica um pouquinho mais louca quando ela entra numa loja para se vestir e percebe um cocôzinho subindo pelo seu braço. É aí que a Alice se dá conta de que agora tem superpoderes. O quê? Dane-se, porque nesse meio tempo a gente conhece Carlos, o líder de um grupo de mercenários da Umbrella, que tem a missão de resgatar civis, o que eles não fazem exatamente muito bem. Que porcaria, hein? Carlos acaba vendo uma mulher no terraço de um prédio enquanto ela foge de vários zumbis, o que o faz pedir pro piloto aterrissar para que o esquadrão possa fazer o seu trabalho. Porém, o cara diz que o Major Ken ordenou que todos os helicópteros voltassem para a base. É aí que o mercenário pula do helicóptero enquanto seu brother Nikolai corre para travar o cinto de segurança na estrutura da aeronave. O cara é bom e manda bala em 13 zumbis, dizendo que pode ajudar aquela mulher. Porém, ela decide brincar de base jumping do prédio, já que ela tinha sido mordida. Ok, eu sei que Carlos é empenhada no trampo dele, talvez o cara esteja tentando ser promovido, porém ele primeiramente é um atirador de elite e poderia ter disparado nos zumbis à distância, sem a necessidade de pular da porcaria do helicóptero. Dessa forma ele estaria cumprindo a sua missão e ainda poderia voltar pra porcaria da base em segurança. Dane-se, porque o piloto dá no pé e deixa o esquadrão de Carlos lá mesmo. Eles então correm e acabam encontrando alguns membros da STARS na rua, a unidade de elite de Raccoon City. Como a maioria desses personagens tem um cérebro do tamanho de um amendoim, os caras utilizam a pior estratégia possível para enfrentar os zumbis. Eles resolvem mandar bala nos infectados no meio de uma rua larga e com vários becos na lateral da posição deles, ou seja, os manés aí vão ser cercados em poucos minutos. O que eu quero dizer é que os policiais poderiam ter atraído os zumbis até um prédio. Depois disso, bastava ter subido as escadas, fazendo com que os zumbis ficassem se espremendo por um corredor estreito, impedindo assim que todos eles atacassem de uma vez, exatamente como no caso dos 300 de Esparta. Outra coisa que os jumentos aí poderiam ter feito era ter subido nos carros, já que esses zumbis parecem gelatina, tamanha a falta de coordenação motora deles. Isso compraria um pouco de tempo e manteria os policiais afastados dos infectados. Dane-se, porque todo mundo vira marmita, e não bastando isso, Carlos e outro membro do esquadrão são mordidos. A dupla infectada e Nikolai pedem que a Umbrella mande o helicóptero vir buscá-los, mas ninguém parece estar muito interessado no trio parada à burra. Enquanto isso, Jill e companhia buscam um esconderijo dentro de uma igreja, porém logo descobrem que um cara da Faria Limer já estava acampando por lá e inicialmente manda a galera meter o pé do local. Felizmente todo mundo chega num acordo e decidem juntar forças. Jill, porém, vai se certificar que o perímetro tá seguro e chega nos aposentos do padre. Lá ela descobre que o homem é um forte candidato ao pecador do mês, já que ele tá alimentando a sua irmã infectada com flocos de pessoas que foram abatidas antes. O padre manda a policial vazar, mas é burro o suficiente para ser mordido e infectado pela própria parente, fazendo Jill mandar
mandar os dois pra vala. Como se a parada não pudesse piorar, o Quarteto Maravilha aí descobre que o local foi invadido por 3 Lickers, aquela espécie mutante que adora morar no teto dos locais. Ok, os Lickers são cegos, porém tem uma baita audição, o que os torna muito perigosos. Se o grupo aí fosse um pouquinho mais inteligente, eles poderiam caminhar lentamente até os aposentos do padre e ter ficado ali de boa se abrigando, mas não, porque o Faria Limer dá uma de diva e sai correndo pelos corredores, não demorando muito pra ele ser licado pelas criaturas. Os bichos se ligam que tem mais marmita no local e atacam os nossos heróis, que resolvem atirar e de quebra gastar toda a munição que eles tinham. Ok, o pessoal aí poderia ter evitado isso se ficassem abrigados debaixo dos bancos de madeira da catedral, longe dos ataques dos linguarudos, mas não, bora agir de cabeça quente. Quando os 3 estão prestes a virar marmita, vemos Alice chegando em grande estilo ao pilotar uma moto que ela usa pra atropelar um Licker e logo manda bala no outro. Que demais! A mulher manda brava pros pamonhas e explica que a Umbrella vai purificar a cidade, o que é uma metáfora para lançar um míssil nuclear e pulverizar todo mundo. Diante disso, eles precisam achar um jeito de fugir de lá o mais rápido possível. Infelizmente, isso não vai acontecer agora, porque o Major Ken e a sua equipe aproveitam a oportunidade para testar uma arma biológica chamada Nemesis. Os caras injetaram o vírus com excesso de suco em um jogador da NBA e geraram essa aberração da natureza de 2 metros. Mas olha pelo lado bom, pelo menos o monstro tem um olho bonito. O plano dos caras é ver se Nemesis é bom na arte da guerra e logo solta um bichão no meio de Raccoon City. Quem tá alheio a tudo isso é LJ, um civil que tá tinindo pra escapar de lá também. Bom, nem tão tinindo assim, porque ele perde a caranga ao se distrair com uns melões de 2 mulheres da vida transformadas. O cara corre pelas ruas da cidade até que encontra o que sobrou da Stars, já que vemos 13 agentes protegendo o perímetro de uma loja. LJ é intimada a entrar pra equipe, porém a cerimônia de conversão é interrompida por Nemesis, que é enviado pra lá pela Umbrella. O Major então dá a ordem pra ele meter bala em todo mundo, o que o monstro faz com maestria. Como LJ é apenas um civil sem valor, o Nemesis dá uma colher de chá pra ele e o deixa sobreviver. E é nessa hora que esse cara aí comete um erro cruel. Olha o tanto de arma caída no chão que pertencia aos policiais abatidos. Sendo assim, ele muito bem poderia ter pegado umas 4 delas, afinal munição sempre é necessário pra enfrentar esses zumbis do mal. Esquece isso, porque o filme pula pro Quarteto Maravilha quando eles recebem uma ligação do orelhão na cidade. A Alice atende e descobre que o Dr. Ashford tá do outro lado da ligação. O cara explica que recusou a oferta do Major de ser evacuado da cidade, porque ele não vai fugir de lá até que a sua filha seja encontrada. O cara é basicamente o Stephen Hawking da parada e usou um software chamado localizador de pessoas para encontrar Alice e companhia. Ele então propõe um trato. Se o Quarteto Maravilha for buscar a Andy na escola, o local onde ela tinha se escondido, ele em contrapartida irá tirá-la de Raccoon City. Como o pessoal não é burro, eles logo topam a proposta. O problema é que eles passam pelo único lugar que eles não deveriam chegar perto, o cemitério. De alguma forma que eu não entendi muito bem, o T-Vírus chega até esse lugar e começa a ressuscitar as pessoas enterradas, o que faz Alice e Jill serem atacadas. Como as mulheres ligam o modo economia de munição, elas preferem quebrar pescoços, e é nesse exato e precioso momento que descobrimos que Alice foi injetada com DNA de cavalo, porque ela dá um coice no zumbi? Enfim, eles escapam por pouco, mas Alice percebe que a parada vai piorar ainda mais, já que o Nemesis chegou pra peitar o seu maior desafio, nesse caso derrotar a mulher empoderada. O mais bizarro é que Alice manda o grupo correr, já que Nemesis é muito poderoso, porém ela simplesmente decide enfrentar o vilão por motivo nenhum, já que a mutante aí poderia ter corrido também. Olha só, o Nemesis ele é tipo o Michael Myers, o cara obviamente não sabe correr, portanto se eles acelerassem o passo, com certeza deixariam um fã de couro apertado aí comendo poeira. Esquece isso porque Alice chega na trocação. Vem tranquilo, pô, vem tranquilo. Infelizmente ela não comeu proteína o suficiente e toma um apavoro de Nemesis, o que a obriga a fugir com o rabinho entre as pernas. Enquanto isso, Jill e Terry estão tentando fazer ligação direta no carro, quando Peyton se transforma e ataca a jornalista, obrigando a policial decotuda a atirar no parceiro de profissão. Sabe o que me deixa horrorizado nesses filmes? As pessoas ficam conversando em voz alta no meio da rua, se expondo ao perigo desnecessariamente, sendo que Terry deveria ter ficado no banco traseiro do carro, quietinha e de preferência com os vidros fechados.
fechados. Dane-se porque elas milagrosamente fazem a caranga funcionar e seguem caminho até que quase atropelam LJ, que pede uma carona no expresso cúmplice de um resgate. Nesse balaio de mordida no cangote, a gente vê Carlos e companhia parando numa instalação da Umbrella, quando o membro mordido se transforma e ataca Carlos, obrigando Nikolai a limpar a barra do chefe. É aí que os dois sobreviventes recebem a mesma proposta de Ashford e obviamente entram na brincadeira de caça ao tesouro. Jill e companhia finalmente chegam na escola e ao entrar no recinto, o trio bola o melhor plano de todos os tempos: se separar para encontrar Angela mais depressa. Pô, cara, de novo! Cara, a porcaria do pai dela tá usando a porcaria de um rastreador pra saber exatamente onde Angela tava se escondendo. Sendo assim, por que raios ele não fala onde a garotinha tá precisamente? Dane-se, porque Terry acaba encontrando uma estudante e gruda na garota sem motivo nenhum, só pra descobrir que não era a Andy, mas sim uma integrante do carrossel infectada. Não bastando isso, Terry se vê encurralada pela gangue das Chiquititas esfomeadas e logo vira pastel de feira. Por que raios que essa mulher não deu a volta pra ficar de frente pra garotinha e também não fechou a porta pra evitar que outros zumbis chegassem na surdina? Dane-se, porque LJ acaba encontrando Carlos na jogada e logo eles se tornam melhores amigos, enquanto Jill finalmente tromba com Angela, que fala o que tinha acabado de acontecer com Terry. Como forma de honrar a memória da amiga que ela conheceu há menos de 3 horas, Jill leva a câmera da repórter com ela. Além disso, a policial se gaba de suas habilidades e diz que vai ser molezinha sair de lá, porém Angela retruca, revelando que o local foi atacado por cachorros infectados, o que sinceramente ela poderia ter dito há 5 minutos atrás, permitindo assim que ela e Jill escapassem pela janela da sala de aula. Eu sou rolezeira. Jill atira nos doguinhos do capeta, mas é derrubada junto com a pistola, que cai no chão. Ela só não vira marmita porque Nikolai aparece e manda o cachorro e mais um monte de zumbi aleatório pra vala, o que deixa Jill com cara de muitos amigos. Oi, seu gostoso. Infelizmente, temos mais um cara que se distrai com a cabeça de baixo, pois ele é derrubado por outro cachorro infectado e pede que Jill fuja com Angela. O mais bizarro é que a mulher poderia simplesmente ter pegado a porcaria da pistola no chão e atirado no cachorro pra salvar a vida do cara, mas não, ela dá no pé e deixa o ramelão ser compartilhado por outro cachorro que chega na situação. Infelizmente, outra zumbi ataca a Jill, mas ela apela pra mais um exercício de quiropraxia. Porém, mais um cachorro chega pra brincar e a policial abre as bocas do fogão pra soltar o gás, que recebe um cigarrinho como cortesia de Alice, que aparece do nada e faz um churrascão de Doberman. A galera então se reúne e Angela explica que o T-vírus usado para curar a sua doença tem que ser contido para que ela não se transforme em zumbi. Para isso, a garotinha tem que aplicar injeções do antivírus o tempo todo, o que acaba sendo usado em Carlos para que ele não se transforme também. Como a garota foi resgatada, a Alice obriga a Ashford a cumprir a parte dele no acordo, e é aí que o cientista revela que o último helicóptero da Umbrella vai partir da cidade muito em breve e acaba dando a localização da carona clandestina pra eles. O problema é que a conversa é ouvida pelo Major Fanfarrão, que não gosta nem um pouco da trairagem do cientista. Qual é? Enfim, os nossos heróis finalmente chegam no recinto e mandam um monte de soldado da Umbrella pra vala. Porém, quando Alice entra no helicóptero, ela vê um monitor com um projeto de biologia mequetrefe e simplesmente congela, tendo vários flashbacks. Isso a distrai tempo suficiente para que Caim capture Angela e mande o povo se render. Tá, vamos ver se eu entendi o que aconteceu nessa montagem de cenas. Angela tava junto com Carlos, LJ e Jill, enquanto Alice magicamente foi eliminar o sniper no topo do prédio. Nesse caso, seria muito mais seguro se a menina fosse com Alice, já que dessa forma ela estaria livre do alcance dos tiros e de ser sequestrada pelo Caim também. Depois que eles levantassem voo com o helicóptero, bastava subir até o prédio e pegar a garotinha leite com pera lá. Dane-se, porque todo mundo é capturado e Caim obriga a Alice a enfrentar o Nemesis para saber qual é a arma biológica mais poderosa, já que o Major revela que injetaram T-vírus na mulher e que ela foi a única pessoa que se adaptou a ele sem se transformar num zumbi feio pra um diacho. Isso é demais! Alice, por outro lado, passa a oferta adiante, o que faz Caim insistir ao mandar o Dr. Ashford pra vala. Temendo pela vida do Quarteto Maravilha, a Alice não vê outro jeito, e é aí que nós temos mais um episódio de trocação. Dessa vez Alice foca na missão e dá uma sova em Nemesis, porém antes do golpe final ela olha nos lindos olhos verdes do danado e percebe que aquele monstro era na verdade Matt, o ecologista que sobreviveu à colmeia junto com ela. Oh meu
Deus. Alice pede desculpas pelos tabefes e se recusa a finalizar o amigo, o que faz Caim dizer que tanto ela quanto ele são uma baita perda de tempo, e realmente não importa o que a mulher decida fazer, já que Alice será a propriedade da Umbrella enquanto seu brother será descartado. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto. Isso deixa Nemesis com recalque, e ele logo se alia a Alice mandando vários soldados pra vala. A mulher também parte pra cima da galera, porém ela é encurralada por alguns soldados e tem que largar a pistola a pedido deles, só pra pegar a parada antes dela cair no chão, numa cena que a expressão vergonha alheia não consegue descrever. É o quê? Enfim, o Nemesis derruba 2 helicópteros que acabam batendo nele e o mandam pra se encontrar com Deus antes da hora, o que me deixa perplexo com a falta de fidelidade ao material dos games, porque lá o cara é praticamente um tanque de titânio. Dane-se porque os pamonhas entram no helicóptero e empurram o Major Fanfarrão de lá, o derrubando no terraço e diretamente na boca da versão zumbi do Dr. Ashford e de vários outros que logo devoram. Nesse rolê bem louco, vemos a Umbrella disparando o míssil nuclear, bem na hora que os nossos heróis escapam da cidade. No entanto, o deslocamento de ar derruba o helicóptero. É aí que um estilhaço de metal se desprende e quase finaliza a Angela, porém a Alice coloca o seu corpo na frente e se sacrifica pela garotinha leite com pera. Mano, para, não dá. A mulher tem super reflexo, super força, super regeneração e não tem a capacidade de pegar o estilhaço no ar? Precisava se jogar no meio dele? Eu não estou suportando mais. Dane-se, porque dias depois a gente assiste imagens de TV atribuindo a explosão de Raccoon City ao colapso da usina nuclear da cidade. Um claro indício que a Umbrella estava querendo encobrir tudo. Nós também vemos Alice acordando em um centro de pesquisa da Umbrella. Lá nós conhecemos o cientista Alexander Isaacs, que pergunta se ela se lembra de alguma coisa. Alice, no entanto, tá meio lerdinha, como se ela tivesse acabado de nascer, o que explica a capacidade cognitiva dela estar se ajustando ainda. Tenha um dia muito especial, porque você é muito especial também. Ok. Contudo, as memórias das tretas em Raccoon City voltam mais rápido que cozinhar um Cup Noodles, e ela consegue fugir da base com a ajuda de suas novas habilidades, o que inclui usar a telecinese para apagar um segurança. Infelizmente, o prédio é cercado por vários soldados, e Alice quase se lasca. No entanto, Carlos e companhia aparecem disfarçados de executivos da Umbrella e dão uma carteirada para Alice ir com eles. Apesar de tudo, o Dr. Alexander fala pro Vigia deixar os pamonhos escaparem, revelando que a fuga de Alice é parte do plano da Umbrella para ela. Resident Evil Apocalipse teve péssimas avaliações da crítica, porém com o público a opinião foi muito melhor. Cara, dentro do universo de filmes da franquia, esse aqui consegue me divertir. Além disso, a gente tem vários elementos do segundo e terceiro jogos da franquia, como a Jill Valentine e os membros da STARS sendo caçados por Nemesis. Porém, na minha humilde opinião, os caras deveriam ter feito 2 filmes separados, um pra cada jogo. Eu digo isso porque tá sobrando personagem aqui, como o próprio vilão, que nos games é bem mais assustador. Não bastando isso, a preguiça está impregnada nesse filme, tanto no jeito de dirigir, quanto nessa parada de superpoderes que simplesmente não existe nos primeiros jogos da franquia. Ao utilizar esse elemento, tudo fica uma porcaria e sem senso de perigo real, porque a gente sabe que no final das contas Alice não vai suar uma gota na hora de meter porrada nos zumbis. Enfim, é um filme que dá pra passar o tempo e dar boas risadas com a tosquice dele. Sendo assim, a minha nota pra esse aqui é 5,5. Nas bilheterias o filme mandou muito bem, já que custou cerca de 45 milhões e conseguiu arrecadar mais de 129 milhões de dólares, o que obviamente garantiria uma continuação chamada Resident Evil: A Extinção. Se vocês realmente quiserem ver essa obra-prima aqui no canal, já deixa a seguinte frase nos comentários: eu quero. Galera, também segue o canal nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra gente bater um papinho, e considere fazer parte do clube de membros, onde eu posto conteúdo antecipado sempre que possível, lanço votações exclusivas e vocês ainda ganham vários selos e figurinhas pra colocar no campo de comentários. Chega agora de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpites em Resident Evil Apocalipse foi de 127 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pra Terry. Pessoal, tô deixando uma playlist bem maneira aí na tela pra vocês assistirem agora, chamada Zumbis Famintos, onde tem vários outros filmes de zumbis que eu já derrotei, incluindo Resident Evil 1 e Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu! Stars.